Na natureza, tudo se transforma e no design também. Nós vamos conhecer o trabalho da designer Natasha Gomes no KA Studio, que transforma todos os objetos. Ela pintou as paredes de um lugar, de um espaço que era a antiga oficina da fábrica Ipu, e ela mudou todos os objetos, transformou carretéis em bandejas, luminárias ela coloriu, e nós vamos conhecer a história de cada objeto. O que podemos esperar da FEVEST este ano? Eu vou dar um spoiler. Nós vamos ter um livro que vai homenagear as costureiras. Queria ser mãe. Eu sei que é um objetivo que para muitas pessoas parece simples, mas eu não queria ser qualquer mãe. Eu queria ser uma mãe que tivesse tempo para cuidar do seu filho, para educar do seu jeito. Então, na minha profissão de mercado, eu vi que isso não era possível por causa do horário muito puxado da profissão, que a profissão exige. Então, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar como auxiliar de costura numa confecção e eu fui. No desfile Cruise da Dior, em Roma, a despedida poética da diretora criativa Maria Grazia Chiuri. Eu sou Heloísa Marra, especialista em cultura de moda, e vamos começar agora mais um Zoom Fashion. Na natureza, tudo se transforma e no design também. É o que nós vamos ver com a Natasha Gomes, do KA Studio. Não é, Natasha? Isso. Natasha é uma designer que transforma tudo que ela vê, né? Planta, madeira, demolição, né, Natasha? Uhum. E foi ela que transformou esse espaço aqui na fábrica Ipu num espaço maravilhoso. Natasha, qual é a sua formação? Eu sou designer de interiores, trabalho com projetos tanto de interiores, comercial, residencial, expositivo também. E hoje de uns tempos para cá, tenho focado muito em reaproveitamento de materiais. Assim, né? A gente vê uma quantidade muito grande de bons materiais indo para o lixo sem necessidade, né? A gente está numa época que a gente precisa reaproveitar o máximo de coisas e produzir menos lixo, né? Então, acho que transformar esse material é bastante importante. Você pode contar aqui como é que você transformou essas mesas aqui de centro? Aqui? Vieram da onde essas madeiras? Essas mesas de centro, elas vão ser um lançamento para breve do estúdio. Elas são partes da máquina urdideira, que era uma máquina que preparava os fios tanto para o setor de trancelagem quanto de tecelagem. Elas tinham uns espetinhos de metal aqui, e eles colocavam os cones de linha ali para preparar esses fios. E aí eu encontrei uma quantidade muito grande desse material, então estou fazendo a limpeza, vocês podem ver que aquela parte ali está limpa, né? Aqui ainda está com graxa. E vai ser um lançamento do estúdio de interiores, né? Que aí a gente pode usar tanto quanto mesa de centro. E quem quiser reforçar, consegue usar como banco, porque são madeiras nobres. Foi você que pintou e transformou esse espaço todo, não foi? Foi. Aqui onde a gente está era o porão da oficina mecânica. Esse prédio inteiro aqui em cima era a oficina mecânica. A gente está no porão, onde eles guardavam cerca de 800 motores na época de funcionamento da fábrica. Quando eu cheguei aqui na Ipu, eles estavam usando o espaço como depósitos de madeira e algumas outras coisas. Então, estava um pouquinho insalubre e aí fui transformando esse espaço, tanto desde lavar o chão até os dias atuais. E aqui atrás, né? Você me falou que não é pintura, né? Não. Essa parte aqui atrás é um papel de parede. Quem me conhece sabe que eu carrego ele por anos na minha vida. É um papel de parede alemão, com um tema da década de 70, né? Que é uma imagem que eu gosto bastante. Assim, acho que é colorido, é alegre, e ao mesmo tempo ele é
Ele é meio vintage, Ele né? é meio vintage, mas não era isso. Ele passa uma geometria, né? Meio pop, arte. Ele é né? acolhedor, isso que eu quis dizer. E acolhedor ao mesmo Isso. tempo. Acho que dá uma alegria no espaço, mas acolhe também. Quais são as suas influências? Meu trabalho é muito influenciado tanto pelo modernismo quanto construtivismo russo, né? São épocas da arte que eu gosto bastante e que me influencia assim, bastante. E quem conhece esses movimentos artísticos consegue identificar assim que entra aqui. Que algum artista especificamente assim que você curta? Tem muitos, né? Eu gosto muito do Mondrian, gosto muito do Andy Warhol, que está tendo até uma exposição incrível em São Paulo. São muitos artistas, mas o movimento modernista é uma coisa que eu gosto bastante. E também do design da década de 50 e 60, que me pega bastante. Você mostra pra gente o que você transformou aqui? Mostro a história, sim. né? Vamos ver agora com a Natasha essa história aqui. Essa mesa feita de janela foi um marco do seu encontro com a Ipu, não foi, Natasha? Você pode contar pra gente como é que foi esse início aí? Com certeza. Essa mesa, ela foi feita com as janelas da ARP. Eu andava muito pela ARP e aí a gente via, na época que eles começaram a reforma de um prédio deles, um monte de janelas dessas na caçamba. E aí a gente ficava, nossa, janelas tão bonitas na caçamba. E aí eu propus a Letícia, da ARP, da gente fazer um produto com essas janelas. Ela super topou, adorou a ideia. E aí eu criei essa mesa, o nome dela é Iaci, e ela é feita com as janelas da ARP, né, janelas centenárias. Essa parte ripada da mesa era feita com o piso da ARP, mas como é um material limitado, acabou. E hoje a gente faz com a madeira da Ipu. E os pés são de vergalhão de descarte da obra da ARP também. E aí a gente fez essa versão de madeira e aquela versão ali com vidro temperado. Essa de vidro é muito bonita, né? A gente tem uma exposição lá no mercado local, lá na ARP também. Quem quiser dar uma olhadinha de perto ou vir aqui no estúdio também. E você aceita encomenda, né? Sim. A gente deu uma pausa por um tempo, mas a gente vai voltar a produzir as mesas. Muito bonita. Essa aqui é linda, super bonita. E, Natasha, esse porta-cinto aqui, de onde veio? Me fala. Esse porta-cinto, ele, na verdade, é um suporte de soro, né? Porque esse aqui era do departamento médico aqui da fábrica. Eu vim aqui para Ipu justamente por causa desse projeto da ARP, porque o atual administrador trabalhou mais de 20 anos como desenhista de bordado lá na ARP. E eu mandei o portfólio da mesa na intenção de venda. E aí ele me ligou na mesma hora e falou, olha, eu tô com um galpão aqui cheio de coisa que se eu não conseguir o que fazer, eu vou ter que jogar fora, eu não quero. E aí foi assim que eu comecei a vir para Ipu. Essa bandeja aqui é feita de quê? Isso aqui é uma fruteira. Isso aqui foi feito com um dos produtos que a gente encontrou aqui na fábrica em quantidade, que é um carretel de madeira. Olha. Então isso aqui é um carretel original de madeira da fábrica. E aí, uma das formas de uso que eu encontrei de reaproveitar esse material foi fazendo essa fruteira com um tampo de cerâmica. Esse vaso aqui, ele também é um carretel de outro tamanho. E aí virou o suporte do vaso de cerâmica também. Isso aqui é um alto-falante da Sinimbu. Eu tive lá, achei lá jogadinho no canto, triste, feio. E aí resolvi reformar e fazer um produto também. Você tem também luminárias, né? Como essas aqui, né? Sim. Da onde veio esse material aqui? A base da luminária eu encontrei num ferro velho, né? Foi retirada de alguma empresa que eu não sei informar qual. E aí vi uma quantidade grande, comprei. E as franjas são as franjas originais da fábrica Ipu. Olha. Essa parte do adorno aqui também são carretéis de madeira, são 2 tipos de carretéis diferentes. E essa daqui é a mesma coisa. A diferença desse carretel aqui é que, na verdade, isso aqui era usado para tingir os fios na fábrica. Então, os fios eram imersos num tanque e eram tingidos, por isso que ele é de metal. Essas daqui são aquelas
famosas luminárias industriais, né, que ficam acopladas no teto diretamente, e aqui na Ipu algumas delas, elas ficavam penduradas com corrente e essa canopla aqui de madeira no teto. Então eu reformei elas, eu mantive essa parte de cerâmica aqui, que era por onde passavam os fios antigamente, né, e aí é um novo produto do estúdio também. E esse objeto aqui, Natasha, da onde veio? Esse vaso aqui. Então, essa jardineira é um dos projetos que eu mais gostei de fazer. O André Soares, que é um dos sócios do Grua Retífica Bar, que é arquiteto também, ele me deu algumas peças de motor de caminhão para eu criar produtos, porque a intenção dele era abrir uma lojinha lá de produtos do Grua. O bar tem esse nome porque lá de fato funcionava uma retífica, funcionou uma retífica por muitos anos ali. E por isso que eles têm até uma grua no meio do salão. E aí eles quiseram manter essa estética e ele me pediu para criar alguns produtos. Essa jardineira era um cárter de motor de caminhão, que foi um produto criado aqui pelo estúdio. Coloquei os pezinhos de pé palito de madeira, né? E tem essa luminária aqui também, que foi feita com filtro do diesel, também ótimo. De caminhão. Os pezinhos são molas de peças de motor também, tudo de caminhão lá do Grua Retífica Bar. A maior parte dos móveis de madeira que estão aqui no espaço são da própria Ipu, né? A maioria deles foi feita inclusive aqui na própria fábrica. Eu recuperei alguns deles, né? Resgatei lá do famoso galpão. Fiz uma intervenção bem simples, na verdade. Eu resinei os móveis, né? Coloquei remédio de cupim onde tinha algum foco e pintei as portas. Eles, inclusive, têm o número da seção de onde eles ficavam. Esse aqui é da seção 4. Esses depósitos de guimba, né, que você chama de eco-guimba, né, que material, né, é feito ele? Elas foram feitas com um cano de PVC, de obras lá da ARP também. É um projeto em parceria com o Sustentarp. Eles têm por volta de 40 lá no espaço. E eles fazem a coleta das guimbas para transformar em adubo para planta ornamental com o Guilherme lá no OrganoKits. As bases são de cimento e é um projeto muito bacana porque a gente teve um retorno positivo da Black Star, que é a empresa que cuida da limpeza lá, e eles falaram sobre a redução de quantidade de guimba no chão, que realmente foi um projeto que está sendo super educativo e está ensinando as pessoas a realmente descartar no lugar correto. Natasha, e esse objeto aqui? Isso é uma mini ecoguimba. Isso foi uma encomenda de um cliente que ele disse que a esposa dele fumava muito, que precisava de uma para botar em cima da mesa. E aí a gente fez a versão mini. E essas canoas aqui, qual é o material delas? Esses aqui, elas são pentes de macaco, que é uma espécie de trepadeira. Eu estava caminhando aqui nessa trilhazinha entre a Ipu e a Ponte da Saudade, aí vim no chão, achei um monte, aí fui lá resgatar para transformar em alguma coisa. Eu acho que fazer um incensário foi a coisa mais óbvia de se fazer com isso, né? E essas aqui também são incensários, são cactos, né? Mas o material é cerâmica e a base é de dormente de trem. Natasha, você aceita encomendas, projetos? Como é que funciona? Sim, eu trabalho com projetos, com empresas que tenham material de descarte, né, que possa ser transformado em algum produto. Faço projetos residenciais, comerciais, expositivos. E também pinturas, né? Tanto de objeto, customização, que é uma demanda que eu tenho até grande, né? De pessoas que trazem objetos que elas querem customizada ou uma nova cara, né? Sem gastar tanto. E pintura de paredes também. Então, tendo temas que envolvem o trabalho que eu já faço, né? Geométrico, modernismo, a gente faz também. Qual foi o objeto mais difícil de você transformar? Foi o cárter de motor de caminhão do Grua, que eu achei que foi um produto que ficou super incrível, que
o André até tem que pegar de volta. Mas foi muito desafiador, mas eu acho que foi um dos resultados mais incríveis que eu tive, com certeza. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. De um ônibus pro outro aqui não para, ele era o fim. Mas então comprou a moto e passou a se sentir total. E tava em sua moto, mas com nenhum feliz. Então passou a se sentir total com seu sonho. E tava em sua moto, mas com nenhum feliz. Arraial do Laje, uma festa incrível para você e sua família. Domingo, dia 15 de junho. Vai ter comidas típicas, bazar, espaço kids e muita música para animar este dia. Arraial do Laje, a melhor forma de fazer o bem. Estamos esperando vocês. Bem! Domingo, dia 15 de junho. Venha aproveitar. A FEVEST Experience 2025 vai acontecer de 24 a 26 de junho no Nova Friburgo Country Club, homenageando quem faz o polo de moda da cidade florescer, a costureira. No dia 25 de junho será lançado o livro Mulheres de Sucesso 5, Costurando Histórias, Transformando Vidas. Livro que começou a nascer da série Costurando Histórias, promovida pelo Sindivest no Zoom Fashion. Vamos lembrar como valorizar a nossa costureira. Então a gente criou a ideia de fazer um programa de valorização mostrando realmente o que é a profissão, o que as pessoas já conseguiram conquistar sendo costureiras, e a gente linkou aí com a TV Zoom, com o seu programa, essa ideia. E está sendo um sucesso. Eu tenho acompanhado, são histórias extremamente emocionantes, porque você vê que são pessoas que começaram sem conhecer nada de costura, e algumas delas hoje são até chefes de produção. E eu disse o seguinte: na década de 80, quando houve as demissões na Filó, a costureira ela não quis ir para o tanque lavar roupa. Ela comprou máquina, sentou para costurar. Então ela fez essa escolha e assim nasceu o nosso polo, né? Meu nome é Isabel Cristina, sou costureira da Lustex há 29 anos. Como eu cheguei aqui? Eu perdi meu marido, então eu me vi assim sozinha. Então eu tive que trabalhar para terminar de criar meus filhos. Foi aonde que eu vim para cá, já vai fazer 29 anos, como eu falei. Era em Olaria, aonde eu aprendi a costurar, que eu não sabia nada. Então aqui eles me ensinaram a costurar. O que eu sei hoje eu aprendi aqui. Estamos na Evidenza, empresa de lingerie e fitness com 36 anos de mercado e 120 profissionais da costura. Aqui vamos ouvir a história de Michele Moraes, que trabalha há 29 anos. Meu nome é Michele de Moraes, tenho 43 anos e comecei
a minha carreira com a costura aos 14 anos pelo Senai. E o Senai proporcionava esse curso e depois a gente entrava na Filó e ali a gente adquiria experiência. E aqui eu vim não só costurar, né, porque eu também costuro, mas eu vim ensinar as meninas a costurarem e ali olhar a qualidade delas, ensinar o que elas têm que ficar atentas, né, para poder fazer com que as peças saiam de acordo com o que o cliente exige, com o que o cliente pede. Porque a costura não é só assim, chegar ali e fazer a peça, né? E pronto, né? É um conjunto de realizações que a gente vai conquistando, né? Aprender a lidar com as pessoas, aprender a tentar fazer as coisas com mais perfeição, né? Meu desafio é saber que, assim, perfeito ninguém é, né? Mas saber que chegou no final e deu tudo certo. Sim, eu e meu marido, a gente tem a casa própria, graças a Deus, né? E eu tenho meu carrinho, que eu pago com, assim, dificuldade, mas consigo pagar. E tô aqui, 18 anos na Gescria, na costura, né? E é isso, estou 18 anos agora aqui e graças a Deus daqui a pouco estou me aposentando e estou deixando meu legado para minha filha, que também já está aqui também na Gescria. Meu nome é Fabiana, tenho 38 anos. A minha história que eu comecei a costurar foi assim. Eu estudava no primeiro ano, aí uma colega minha trabalhava numa confecção. Aí perguntou se eu queria trabalhar meio período na confecção na mesa. Aí eu comecei a aprender algumas coisinhas na mesa, limpar, embalar. Aí a minha patroa chegou para mim e perguntou se eu queria aprender a costurar. Então eu sempre quis aprender a costurar. Aí eu não perdi a oportunidade. E foi aí que eu recebi novamente as oportunidades de trabalhar em confecção, agora sim de carteira assinada, que eu já era de maior. Aí foi através daquilo dali que eu já entrei em confecção como costureiro mesmo, aprendendo em uma máquina só. E a partir dali eu fui me desenvolvendo. Aí eu entrei aqui na Chanty, na empresa Chanty. Entrei aqui aprendendo em uma máquina, fui me desenvolvendo, ganhei oportunidade como supervisor também. E é isso, hoje em dia estou realizado com a profissão que eu tenho. Eu me realizei pessoalmente, assim, por ter uma profissão, porque eu me exigia isso, tipo assim, ter um porto seguro. Trabalhando aqui nessa firma, Cine Lingerie, hoje, né, ainda já aposentada, mas ainda continuo exercendo a profissão, porque é uma coisa que eu amo, eu adoro fazer. Aí a minha conquista nisso que tudo, nessa profissão minha, que foi a minha única profissão legalizada em carteira, foi ser costureira. Eu consegui educar meus filhos, que foi um dos meus maiores sonhos. Acredito que sonhos de todos os pais, né? A educação de seus filhos. Meus filhos nisso fizeram uma faculdade, consegui. Comprei um carro, fiz uma casa, isso tudo com meu dinheiro de costureira. Os filhos, que é Marcel e Lucas. O Marcel hoje, né, graças a Deus, ele está nos Estados Unidos, seguindo a engenharia dele. Né, com muito orgulho eu digo isso, foi por causa da minha profissão, que eu incentivei ele, eduquei, entendeu? Então, ele está nessa profissão hoje lá nos Estados Unidos. Isso é um orgulho muito grande para mim. Né? E o meu filho Lucas também, que tem uma de hamburgueria em Olaria, né? E eu também fico muito orgulhosa pelos meus 2 filhos que eu tenho, que tudo foi através das minhas costuras. Eu conquistei um sonho que eu achava que era impossível, que é o sonho da casa própria. Tá? Eu achava impossível e aqui na empresa, aqui na Mimar, com a ajuda da minha patroa, eu consegui realizar esse sonho. Eu consegui realizar isso com 3 filhos, né? O meu marido é faxineiro e eu uma costureira de travete e consegui realizar o sonho da casa própria. Meu maior prazer, eu acho que é fazer a diferença. Né? Procuro também, assim, sempre quando vem pessoas novas na empresa, ajudar, né? Se possível a gente orienta, gosto de passar o que eu sei. Aqueles que me deram a mão ao longo do meu caminho de costureira. Eu vi, uma vez eu estava tomando um café e eu vi escrito assim na frente, assim, uma plaquinha dizendo assim, com agulha e linha, um pouquinho de carinho, uma costureira transforma um pedaço de tecido numa obra de arte. Eu falei, é verdade, né?
E eu fico orgulhosa porque Nova Friburgo é a capital da moda íntima. E existem várias outras costureiras, assim como eu, que ao longo da história começaram lá atrás, né? Aprendendo a só separar, e hoje são costureiras memoráveis. Para a gente chegar onde a Friburgo chegou, eu sou apenas um grãozinho de areia nesse mar imenso aqui de Nova Friburgo de costureira, mas eu fico orgulhosa de fazer parte de um pouquinho dessa história de Nova Friburgo e vestir várias mulheres com as peças que a gente faz no Brasil todo. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. De um ônibus pro outro aquilo para ele era o fim. Mas então comprou a moto e passou a se sentir total. E tal em sua moto, mas que união feliz. Então passou a se sentir total com seu sonho. E tal em sua moto, mas que união feliz. Arraial do Laje, uma festa incrível para você e sua família. Domingo, dia 15 de junho. Vai ter comidas típicas, bazar, espaço kids e muita música para animar este dia. Arraial do Laje, a melhor forma de fazer o bem. Estamos esperando vocês. Domingo, dia 15 de junho. Venha aproveitar. A coleção Cruise Dior 2026 foi a última assinada por Maria Grazia Chiuri, há 9 anos como diretora criativa da marca. O desfile aconteceu no Palazzo dello Sport, em Roma, misturando antiguidade, barroco, bordados luxuosos, silhuetas fluidas e elementos arquitetônicos. A inspiração central foi Marisa Berenson, ícone dos anos 1960. Uma despedida poética intitulada Os Fantasmas do Cinema. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now, the dark is too hard to beat. And I'm not keeping
Encerramos aqui mais um Zoom Fashion, lembrando que o programa vai ao ar toda sexta às 19 horas. Se você perdeu, basta acessar o canal da TV Zoom no YouTube ou o site heloisamarra.com. Até a próxima sexta.